Povo abençoado de Deus, graça e paz. Olha que segundona abençoada para uma semana aí de vitória, né? Olha, nós estamos começando aqui mais uma vez, semanalmente aí para trazer reflexões e poder transmitir para você esclarecimentos, edificação, né? É esse o nosso objetivo. Quero agradecer a todos que vão se inscrevendo, vão aí colocando o seu like, né, que é muito importante, e dizer para você, é um prazer muito grande a gente, né, ter esse encontro semanalmente aqui para falar da palavra de Deus, né? Olha, querido, eu quero dizer que nós falamos há 2 semanas atrás, né, um tema sobre a divindade de Cristo como Espírito na humanidade de Jesus. E hoje eu quero falar, dentro também desse texto, ou desse contexto, eu quero falar sobre pecado e perdão. Embora com um tempo bem curto, mas eu quero que a sua atenção possa assimilar o que nós temos aqui para falar sobre pecado e perdão. Ora, quando a gente trata desse assunto, é bom a gente até ter base para a gente refletir. Queria que você acompanhasse comigo uma passagem que ela é muito conhecida entre, né, as pessoas que têm assim uma afinidade com a Bíblia. Está em Lucas capítulo 5, do 17 até o 26. Eu vou ler para você entender muito melhor. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Era como se fosse uma reunião ali muito grande. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Diz a palavra aqui no versículo 18: Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Que arrazoais no vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito, em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Aqui é uma prova muito, assim, olha, não tem nem como refutar, de que Jesus é o próprio Deus, 100% Deus, porque o Espírito de Cristo estava sobre ele. Porque assim, olha, para você ter um perdão de pecados, precisa ter 2 pessoas. Um que ofende e o outro que é ofendido. Então, aquele que ofende, ele pratica o pecado. Aquele que é ofendido é aquele que vai ser procurado para pedir o perdão. Ora, e aqui nós vamos entender o seguinte: para que
haja essas duas colocações do ofendido e daquele que o causador da ofensa, primeiro tem que haver o quê? Um relacionamento, percebe? Eu não posso chegar numa pessoa aqui, por exemplo, o Vitor está aqui junto comigo, e dizer para o Vitor, Vitor, você me perdoa? Ele vai perguntar, mas me perdoa por quê? Você não me fez nada. Mas eu também não posso chegar numa estação ou dentro de um trem no metrô, sentar ao lado de uma pessoa que nem me conhece e eu dizer para ele, olha, eu te perdoo as tuas ofensas. O cara falou assim, mas não fiz nada com você, nem te conheço. Você está entendendo? Então a questão aqui é que Jesus coloca aqui, ele perdoa o pecado daquele homem. Mas ele não conhecia o homem. O homem não conhecia Jesus. Aqui havia um primeiro ponto, era o primeiro relacionamento. Jesus não tinha convivência com ele. Ele não sabia quem era. Como que pode ele dizer, olha, eu perdoo os teus pecados? O cara vai dizer, mas se ele me conhece, eu nunca te ofendi. Mas o pecado que Jesus está falando era em relação a esse pecado que todos tinham. Por quê? Porque ele sendo judeu, todo judeu estava em pecado, porque eles estavam dentro da legislação da lei. E a lei era o pecado, porque todos transgrediam a lei. Existiam 613 leis que eram para ser cumprido cabalmente. Eram 365 leis negativas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer mais isso. 365. E 248 era para dizer o que você podia. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ou seja, podendo ou não podendo, você estava dentro de uma legislação dentro da lei. Aquilo era a dispensação da lei. Jesus nasceu dentro da dispensação da lei. Então não tinha como um judeu não ser um transgressor, porque se tropeçar num ponto da lei, ele tropeça em toda a lei. E aqui o João, capítulo 3 de 1 João, ele diz assim, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei era a Torá. A lei era a Torá. Então ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ora, então nessa questão do pecado e do perdão, há uma conjunção. Por quê? Porque aqui nós vamos entender que Jesus está, em determinado ponto, também ensinando sobre o convencimento do pecado, quando o Espírito Santo, ele diz, olha, o Espírito está comigo, mas eu vou mandar esse Espírito para você. E o Espírito Santo está no capítulo 16 de João, capítulo 16, versículo 8 e 9, ele diz assim, ó, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele enfatiza, do pecado, porque não crê em mim. Ou seja, para aquele povo judeu, estar em pecado não era deixar e transgredir simplesmente a lei. Agora, não crer em Jesus já também configurava o pecado, porque ele disse, olha, o Espírito Santo vai convencer vocês. Vai convencer porque vocês não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ora, o judeu, ele tinha a sua observância nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele é chamado 10 palavras, não é que Deus está mandando. Não,
existiam ali os códigos, os 10 mandamentos. 5 primeiros mandamentos eram mandamentos para que o homem não pecasse contra Deus. Então, quais são esses? Capítulo 20 de Êxodo, os 5 primeiros. Ele diz assim, ó. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nem de coisa semelhante no céu ou na terra, debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Depois ele diz, lembra do dia do sábado. Ou seja, os 5 primeiros mandamentos, dos 10, os 5 primeiros, era para que as pessoas, os judeus tivessem cuidado, muito cuidado, para não transgredir contra Deus. Era um pecado já numa linha vertical. Mas os outros 5 era para que os homens pudessem ter um comportamento diante de outro homem, diante da sociedade. Por isso ele diz aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa e a mulher, né, do teu próximo. Então, esses 5 eram 5 relacionados ao ser humano, à sociedade. Então, era uma linha de comportamento. Então, meu amado, o que Jesus fez? Ele resumiu tudo isso em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, transgredir isso era também pecado. Aí eu quero te dizer uma coisa. Olha, se você pegar essa situação e levar para um campo em que eu posso fazer o que eu quero agora, então está tudo errado. Paulo ele vai agora diante da graça, porque agora até aqui a gente falou sobre a lei, agora vindo a plenitude da graça. A plenitude da graça, querido, não é para fazer o que quer, porque a palavra aqui não é para o mundo, é para as pessoas aliançadas com Cristo, aqueles que têm compromisso com Cristo. Ter compromisso com Cristo é ter comportamentos cristãos. E ter comportamento cristão não é que a gente precisa ter um código regulador, que você precisa ser igual a todo mundo. Não, Deus nos deixou um viver livre. Sabe, mas existem coisas que existem na sociedade, no dia a dia, que não compete a um cristão praticar. Então essa situação não precisa estar escrito. Por quê? Porque ela traz dentro de um princípio, dentro de uma legalidade que não é legal para um cristão fazer determinadas coisas. Não é que pode fazer tudo, porque eu não sou judeu. Eu não nasci debaixo da lei. Eu nunca fui praticante da lei de Moisés. Não. Eu não sou obrigado, porque eu já nasci debaixo da graça de Cristo, nasci debaixo da lei. Mas debaixo da graça de Cristo existe, não códigos. Paulo não deixou código, não deixou mandamento, Jesus não deixou mandamento nenhum. O único mandamento que ele mandou foi, sabe qual foi? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Foi o único. Aí a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, ponto final. Aí o que eu posso fazer na sociedade? Você pode fazer tudo. Ah, eu posso fazer tudo, não é pecado? Não, não é que não é pecado. A questão é que não tem como dar uma legalidade, como uma pessoa que diz que é cristã e praticar. Você está entendendo, amado? Então é nessa questão que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte, olha, 5:21, sobreveio a lei para que avultasse
Versículo 20. A ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, mas agora eu estou em graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode não. Porque agora você é um cristão, querido. Você não é mais um mundano e aí qualquer, sabe assim. Não, você agora tem aliança com Cristo. Aí ele diz aqui, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí o capítulo 6 e no versículo 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre mim, de jeito nenhum. Jesus na cruz do Calvário derramou seu sangue e acabou. Ele enfraqueceu, ele aniquilou e ponto final. Eu não tenho domínio, o domínio do pecado não está sobre mim. Não, não está. Mas eu preciso ter cuidado com o quê? Com o meu comportamento. O meu comportamento. Por isso 6:12, Paulo vai dizer assim, ó, não reine, ou seja, não impere, não governe, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Sabe uma coisa que mais tem na nossa vida? É paixão, é ilusão. Ah, vou fazer isso, deu na minha cabeça, eu vou fazer. Não, poxa, faz uma coisa, olha, dá um freio aí, tem coisa que não é legal. Eu posso beber? Ah, pode, de 1 até 51, depois você vai para Cariri com K, depois você vai para vodka, depois você vai para Ipioca, você vai para onde você quiser. Ah, eu posso? Não, pode. Só que isso para o cristão não é legal. Entendeu? Ah, eu posso fumar? Pode, você fica à vontade. Né? Depois lá no finalzinho vai ter um problema de respiração, o seu pulmão não vai aguentar, você vai morrer sufocado, você não vai conseguir se respirar. Aí na bebida não tem problema nenhum não, vai ter uma cirrosezinha no finalzinho e tal, o seu fígado vai virar água e pronto, final, pronto, acabou, não tem problema. Então, meu amado, o domínio do pecado, ele não tem mais sobre a minha vida e nem sobre a sua, aquele que tem Cristo. Você tem domínio sobre ele porque Jesus já venceu essa batalha para você e te deu essa condição. Por isso a Bíblia diz que nós temos domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Ora, ele diz, não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade para oferecer-vos a Deus, como ressurretos diante dos mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu tenho que oferecer o que? O meu corpo como instrumento de justiça e não de iniquidade. Aí, para terminar, Paulo vai dizer aqui uma palavra maravilhosa, querido. Para a gente terminar, ele diz assim, ó, 1 Coríntios 6:12, 1 Coríntios, né, que é carta, então 1 Coríntios 6:12, ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que eu posso fazer? Tudo. Mas eu posso fazer tudo? Pode, você pode fazer tudo que você quiser, tudo. Inclusive até matar alguém. O que você quiser fazer da sua vida, você faça. Só que todas as ações que a gente faz contra aquela pessoa, é um pecado contra aquela pessoa. E se é contra aquela pessoa, existem consequências. Porque além das leis que são humanas, Código Penal, cada país tem o seu, existem códigos que são leis universais.
Não precisava estar escrito aqui, ó, dizer aqui em Êxodo, não matarás. Não precisava estar escrito, porque já é uma lei universal. Um índio, uma pessoa que nunca leu nada, nunca leu Bíblia nem nada, ele sabe que não pode matar. Porque já está escrito, já está no universo, não matarás. Ah, está escrito aqui, não furtarás. Deixa eu conferir aqui, não furtarás, não roubarás. Ora, se não é porque está escrito, eu tenho que conferir, não é isso, amado. Entenda bem, não precisa estar escrito. Já que você ama o seu irmão, você sabe que você não vai furtar, você não vai adulterar, você não vai trair, você não vai cobiçar, não precisa estar escrito. Porque são códigos e leis universais, que Deus colocou, já está intrínseco na nossa vida, no nosso ser humano. Por isso, nessa reflexão que nós estamos trazendo sobre o pecado e o perdão, sobre o ofensor e o ofendido, eu quero te dizer uma coisa. Ora, nessa questão, Jesus, quando falou para aquele homem, teus pecados estão perdoados, é porque o homem, ele tinha ofendido a quem? A Deus. E Jesus, naquela condição, era o próprio Deus e ele está perdoando aquele homem sem nem conhecer o homem. Você percebe que o homem não está pedindo perdão? O homem pediu perdão? Não, o homem não pediu perdão nenhum, mas Jesus perdoou. Só para mostrar que entre o falar e o fazer é mais difícil. E Jesus pegou e disse ao homem, olha, você levanta, vai embora para a tua casa, e pronto, causou um alvoroço ali em Israel. E aqui, meu amado, eu quero fechar para dizer uma coisa. Como cristão, é bom a gente andar mais dentro de princípios, sabe? Porque não existe no Novo Testamento a legalidade do que você pode fazer ou não. Você pode fazer tudo que é lícito, tudo que você imaginar. Mas tem coisa que não convém para um cristão. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua semana e tenha uma semana de vitória. Dá um likezinho aí, ajuda demais, querido. Viu? Compartilha e quero mandar um meu abraço para todos que semanalmente estão conosco. Fique na paz, Deus abençoe.